Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre sonhos. O que são sonhos? Gente, os sonhos são nada mais, nada menos que emancipação da alma. Isso quer dizer o quê? Que o espírito, ele se liberta dessa matéria e ele sai durante o sono para habitar outros lugares e encontrar com outros espíritos. Então, gente, existe o sonho que é fisiológico, que é aquele sonho que nós temos quando está muito frio, por exemplo, né? Por exemplo, a gente tá com a coberta, a gente está destapado, então a gente acaba sonhando que está na neve. Por quê? Porque a gente está com frio. Existe o sonho psicológico, que é aquele sonho, gente, que a gente sonha, que é um sonho que a gente está com problema, que a gente está com problema familiar, a gente está com problema no relacionamento, e quando chega a noite, né, nossa mente ela está muito conectada àquela situação e a gente acaba sonhando. E existe o sonho espiritual, que é esse sonho que é mais intenso, né? A gente sente que é um sonho mais intenso. Então, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente acaba procurando lá fora, até pagando para decifrar nossos sonhos. Muitas vezes compramos livros dos sonhos, mas muitas vezes, gente, a gente não sabe decifrar o que aquele sonho quer dizer para nós. Né? E existem, gente, várias formas, né, da gente ter esse entendimento, porque assim, o nosso espírito, ele se liberta da carne, tá, gente? Que é a matéria, e ele vai em busca da nossa vida, que é real. Porque, na verdade, essa vida que a gente está passando é uma passagem. A outra vida realmente é a vida real do espírito. Então, ele vai em busca de entendimento, ele vai em busca de experiência, ele vai em busca daquilo que ele acredita. Todos nós temos um corpo perispírito. O que é o corpo perispírito? Nós temos o espírito e o perispírito é aquele corpo que fica conectado com a matéria, é que faz as ações. Por exemplo, a panela está borbulhando, né? Com o meu pensamento, que é o meu espírito que traz, que tem aquela ideia, aquela identidade, o meu espírito ele não vai até a panela desligar o fogo. Que vai é a minha matéria, é as minhas mãos, são as nossas ações. Então, esse é o perispírito atuando através daquela mensagem que o espírito transmite, mostrando que a panela já está no ponto de ser desligada. Então, gente, é como se a gente dirigisse um carro. A gente dirige um carro, o carro bate. Na verdade, gente, não é o espírito que bateu o carro. Na verdade, quem bateu o carro somos nós, né? Porque a ação é feita por nós. E nessa dinâmica, gente, existe, assim, uma variedade de situações que nós não entendemos. Muitas vezes nós acordamos e não lembramos do sonho, a gente tenta lembrar e não consegue. Gente, a gente tem que entender uma coisa, o nosso cérebro ele funciona aqui, né, nessa Terra, no planeta Terra, de um modo diferente do que acima de nós, né? Nós temos um corpo fluídico e esse corpo fluídico, o cérebro ele é muito mais adiantado que esse que nós temos aqui. Então, o nosso espírito, muitas vezes, ele só deixa aquilo que é necessário. Às vezes a gente se lembra só daquilo que é necessário para a gente se lembrar. Muitas coisas não são lembradas por nós. Porque quem tem que lembrar, na verdade, de tudo isso é o espírito. O espírito, ele sim absorve e depois pode passar até 20 anos depois e tu te lembrar de um sonho que tu teve no passado. Porque, na verdade, é o espírito que tem que ficar com aquilo. Nós, às vezes, não estamos preparados para saber lidar com tal situação.
O que acontece, gente? Muitas vezes, né, quando nós nos deitamos, nós não prestamos atenção em muitas situações. Vou dar um exemplo de uma delas. Se você se deitar e você ligar a televisão, e a televisão ela tá dando um filme horrível de terror com muitas situações bem violentas, o que que vai acontecer? Aquela situação vai ficar no seu pensamento, é o que está mais perto de você. Então, o que que acontece? Você acaba atraindo aquela energia. Porque, gente, a gente é a lei da atração, nós atraímos tudo. Quando a gente bebe demais ou fuma demais, nós temos companhias, nós sabemos disso. Se a gente for umas pessoas mais controladas, trabalhar mais a nossa percepção, trabalhar mais as nossas energias, nós vamos ter companhias de acordo com aquela situação que nos encontra, que são as nossas afinidades. O espírito, gente, ele não dorme. O espírito da gente, ele anda, ele caminha, ele se agita, é diferente de nós. O que que acontece? Quando a gente dorme, é uma questão da gente restaurar essas energias para o nosso corpo físico. Nós trazemos então a energia do corpo físico. Então, o nosso espírito ele pode tanto sair da matéria como se encontrar com espíritos amigos, né? Que é até para trazer uma resposta, para trazer um ensinamento, como também pode se encontrar com muitos espíritos trevosos, né? Difíceis. E a gente muitas vezes até acorda de manhã, muitas vezes já chateado, brabo e não entende por quê. Na verdade, a gente tem que pensar, gente, o que que a gente está fazendo quando a gente dorme. Gente, é muito importante que a gente faça sempre uma prece antes de dormir. É uma preparação. Nós, durante o dia, nós absorvemos muitas coisas, nós comemos, nós bebemos, né? Nós discutimos, nós falamos e a gente toma banho, a gente se alimenta. Então, gente, a gente tem que ter esse respeito com a gente antes de dormir, fazer uma prece, é uma preparação, porque o que que acontece, gente? Quando a gente dorme, o nosso espírito, de alguma forma, é um meio de mediunidade, de desenvolvimento, porque o nosso espírito, ele sai da matéria e ele se conecta com outros ambientes, com outros espíritos. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. O que eu posso dizer para vocês, gente? Muitas pessoas buscam lá fora para entender o significado dos sonhos. Mas às vezes, gente, a gente não tem como impedir que coisas aconteçam na nossa vida. Então a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Tem coisas, gente, que não tem como a gente resolver. Mas nós temos nossos guias espirituais, então a gente tem que ter fé, a gente tem que ter um pensamento positivo e pensar que o que a gente tiver que passar, a gente vai passar, porque faz parte da nossa evolução, seja por uma lei karma, ou karmástica, ou seja por uma situação que seja para a gente aprender, né, gente? Então não tem como a gente impedir o que possa acontecer. Temos que entregar nas mãos de Deus aquilo que não está nas nossas mãos. E ter fé que tudo vai dar certo, que independente do que aconteça, gente, tudo que acontece é necessário para a nossa evolução. Então, gente, existe muitas situações nos sonhos, existe muitas situações. Existem situações, gente, que muitos espíritos que já estão mais evoluídos, que mesmo encarnados, depois que dormem, né, conseguem sair, fazer uma viagem astral e se comunicar com outros espíritos até em lugares mais densos, né, como um umbral, como no umbral dos suicidas, e consegue trabalhar com esses espíritos, porque o teu espírito, ele mesmo quando tu dorme, ele continua trabalhando. O que que aconteceu? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha um trabalho para fazer, né, gente? Porque eu faço também um trabalho espiritual, né? Eu tenho contato com espíritos e foi pedido para mim para que eu dormisse em tal horário, porque ia ser feito um trabalho espiritual e eu iria visitar uma colônia e lá eu iria prestar um trabalho.
Gente, eu não fiz, eu não segui é, essa esse combinado comigo. E quando eu cheguei na hora de dormir, eu me senti muito mal. Eu passei mal, eu não dormi bem à noite. Então, no outro dia eu tive a resposta. Gente, é impressionante. A resposta veio para mim assim: tu é livre para fazer o que tu quer, mas tu é responsável pelas tuas atitudes. O que que tu vai encontrar? Se tu fizer coisas erradas, tu vai encontrar aquela afinidade ali. Tu vai encontrar o que é errado. Se tu fizer coisas positivas, tu vai encontrar o que é positivo. Então, gente, é muito importante. Eu passei por essa experiência. Não foi legal, gente, não foi, mas a gente tem o arbítrio, a gente que faz a escolha. Então, pense bem o que você está fazendo com seus sonhos. Pense bem o que você faz quando vai dormir. Gente, como é que tu vai chegar de um dia inteiro de trabalho e te deitar na cama e nem tomar um banho? Gente, o corpo precisa relaxar. O corpo precisa de um relaxamento. É muito importante, gente, porque é um momento que o nosso espírito se liberta dessa matéria, que é essa coisa densa, e ele consegue caminhar e ele flutua para vários lugares. Quando a gente sonha com pessoas que a gente nunca viu na vida, nós não vimos, gente, mas a gente viveu outras vidas. O nosso espírito, ele é livre. Ele se conecta, gente, com pessoas e durante algumas horas, que sejam 6 ou 8 horas, ele vai ter aquele contato que é muito positivo. Outra coisa também, né, pessoal, que eu vou falar para vocês assim. Não precisa tu ter 8 horas de sono para te ter esse desdobramento. Às vezes tu dá um cochilo e tu consegue, o teu espírito ele consegue se desdobrar, porque na verdade o espírito ele está preso à matéria e é um momento que ele tem de se libertar. Então ele faz as escolhas dele. Por exemplo, quando a gente sonha que está num lugar lindo, maravilhoso, que é um lugar muito positivo, o nosso espírito está libertado, ele está caminhando por aqueles lugares. Quando a gente sonha e encontra um outro espírito, e esse espírito ele chega até nós e ele conversa com nós, de alguma forma a gente tem esse contato que muitas vezes é para o nosso entendimento. Inclusive, gente, tanto positivo como negativo também, porque depende muito da nossa moral também. Isso também acontece. Então, gente, é muito importante. Acontecem situações também, tipo, de tu te encontrar com alguém que já fez parte da tua vida, que já fez parte da tua família, um espírito muito elevado, e esse espírito, tu tá passando por um momento difícil aqui na Terra e tu dorme, e o teu espírito ele se desprende, tu encontra com esse espírito mais elevado, ele te fala muitas coisas positivas naquele momento, aquilo te dá um ânimo muito grande. Quando tu acorda, tu não te lembra o que foi dito por aquele espírito, mas de qualquer forma, tu acorda mais positivo, tu acorda mais como se tivesse já a solução daquele problema, porque o nosso espírito, gente, ele é que tem que entender dos nossos sonhos, não somos nós. Ele é encarregado de fazer isso. Então, gente, muitas vezes a gente não está preparado para certas situações. Por exemplo, com Nikon, que foi o presidente, ele teve um sonho que ele via um caixão no meio, né, do salão, e depois de alguns meses ele foi assassinado, como aconteceu também com José, né, que é José também recebeu o anjo Gabriel e recebeu um aviso que precisava sair daquele lugar devido ao que o rei estava fazendo, matar todas as crianças. Então existem sonhos sim que vêm os avisos. Mas, gente, tem uma coisa que eu vou dizer para vocês. A gente tem que ter fé, não adianta a gente ficar pensando, nem sempre a gente sabe decifrar os nossos sonhos. O que a gente precisa mesmo, gente, é entregar nas mãos de Deus, né? E vigiar sim a nossa vida, o que que a gente está fazendo, o que que é certo, o que que é errado. Antes de dormir, gente, a gente ter essa consciência de fazer sempre uma prece. Gente, como dizia Chico Xavier, os animaizinhos não precisam fazer prece, mas a gente já tem essa consciência, gente. Então,